Meus amigos, quem diria, hein? Quem diria que depois daquele primeiro tempo horroroso, tenebroso do Bayern de Munique, o placar final seria 5-1. E assim, no primeiro tempo, o Leipzig jogou demais. Eu acho que se o primeiro tempo terminasse 2-3-0, não seria nada injusto. O Leipzig amassou o Bayern. Mas quem não faz, leva. E é isso. O Leipzig hoje, tanto no primeiro tempo, principalmente, né? Mas também no segundo tempo, perdeu muito gol, o Leipzig. Eles foram muito ineficientes. E o Bayern teve nada a ver com isso, né? O Leipzig manteve o Bayern dentro do jogo e o Bayern, quando entrou, foi lá e meteu 5. Só simplesmente 5-1. Mas é impressionante, cara. Essa temporada, literalmente, tá tudo dando certo. Eu até vou eu até tava pensando em botar no título do vídeo, depois eu acabei mudando. Depois que saiu 5-1, eu falei, vou mudar o título. Mas eu ia botar, o Bayern deu sorte. E é isso, cara. Essa temporada tá sendo tão incrível, porque o Bayern geralmente joga muito e muito bem e merece vencer, muitas vezes de goleada, mas até quando joga mal, o Bayern geralmente tá tendo sorte, né? E hoje foi de novo assim, cara. O Bayern, não vou dizer sobre sofrer, né? Porque o Bayern sofreu muito e acabou vencendo. Mas não foi que soube sofrer. O Bayern deu sorte e, quando quis jogar, fez 5. Basicamente isso. E vamos analisar o jogo, né? Porque o primeiro tempo, como eu disse, assim, cara, o Bayern não entrou bem. O Leipzig claramente estava com muito mais vontade de vencer. O Leipzig entrou numa rotação muito acima do Bayern. E foi literalmente o quê? Um amasso. Por quê? O Leipzig vencia todos os duelos, não todos, né? Porque se a gente for ver estatísticas, não são todos, mas o Leipzig vencia a maior parte dos duelos, tanto na pressão deles, atacando a linha do Bayern, quanto no meio de campo, principalmente. O Leipzig vencia muitos duelos. Parecia que, assim, cara, o Bayern sempre chegava na bola atrasado. O Bayern saía com a bola, errava passe, porque parecia que o Leipzig sempre chegava antes na bola. Até no passe do Bayern, os caras estavam muito rápido. O time do Leipzig é muito rápido. São jogadores também com muito pulmão, muita energia e, de novo, muito velozes. Daí, na hora que o Leipzig passava a bola, parecia que a pressão do Bayern sempre estava atrasada. Parecia que os jogadores do Leipzig passavam a bola e faziam um bobinho com o Bayern. O Bayern não conseguia chegar no momento certo para interceptar o passe. Então, assim, tava muito fácil pro Leipzig. E quando a gente foi ver, foi literalmente um show de chances, principalmente pelas pontas, né? O Bischoff e o Ito não jogaram muito bem defensivamente no primeiro tempo. O Diomandé passou umas 2, 3 vezes pelo Ito como se não fosse nada. O Bischoff também com muitas dificuldades, mas eu nem vou culpar o Bischoff, né? Porque, cara, ele é um meio-campista que vem sendo improvisado de lateral esquerdo, porque ele é canhoto, e ele até vai bem lá. Só que daí botaram na lateral direita, assim, uma posição que ele nunca jogou na vida dele. Daí, obviamente, ele teve dificuldade contra o Nusa, que é um bom jogador, e o Raum também, que é um lateral muito bom ofensivamente. E que nem no gol do Leipzig, o Raum tava sozinho, porque o Leonard Kohl não voltou pra marcar o Raum. Então a gente vê que no gol do Leipzig tem 2 contra 1, o Bischoff tá contra o Nusa e contra o Raum faz a ultrapassagem, o Pamecano sai correndo desesperado pra marcar o Raum, né? Daí acaba que fica com um buraco na zaga e acaba saindo o gol do Rômulo. Mas por quê? Porque o Leonard Kohl não marcou. Então, assim, também, cara, o Bischoff sofreu, mas também a culpa não é toda dele, né? Ele foi meio queimado ali. E assim, cara, então, o Bayern perdendo muitas chances, o Bayern sem conseguir sair com a bola direito, as poucas vezes que saiu, já vou explicar melhor o que aconteceu. E o Bayern, quando o Leipzig tava com a bola, de novo, o Bayern não conseguia encaixar a pressão, o Leipzig parecia que sempre tava com espaço, quem ia receber a bola recebia com espaço, com tempo pra fazer a jogada. Ou mesmo quando recebia sem espaço, eles davam um jeito de se virar. Por exemplo, o Rômulo jogou muita bola hoje, principalmente o primeiro tempo do Rômulo foi muito bom. Ele deitou em cima de quem tava marcando ele, o Rômulo deitou em cima. Às vezes do Pamecano, às vezes do Pavlovic, não sei. Mas ele passou por cima de todo mundo no pivô dele. Então assim, cara, realmente não tava bom. Hoje, tem pessoas que falam que o Bayern é um time que se defende mal. E eu discordo, o Bayern é um time muito ofensivo e que obviamente vai ter alguma fragilidade, mas o Bayern é um time que se defende bem, é muito compacto quando o Bayern quer defender mais baixo. Só que hoje não, cara, o que nem eu disse, o Bayern hoje parecia descompacto. O Bayern, assim, não conseguia realmente sentir fechado. Parecia que o Leipzig tava fácil atacar o Bayern. O Bayern realmente com muito espaço entre as linhas. O Leipzig estava achando esses passes com muita facilidade. E aí, como eu disse, foi um mar de chances. O Leipzig, se a gente for ver estatísticas, eu até não vi quanto foi os gols pelas finais,
Mas no primeiro tempo foi 2 gols esperados. Assim, cara, foi realmente um amasso. Só que o Leipzig só fez um gol. O Leipzig foi muito ineficiente, eu já disse assim. Teve partidas que o Bayern também, na temporada passada ou até nessa, que o Bayern perde muito gol e acaba sofrendo um e acaba empatando ou perde, como foi contra o Feyenoord na temporada passada. Hoje foi o contrário. O Bayern levou muitas... sofreu muito, mas o time adversário perdeu muito gol. E como que o Bayern atacava o Leipzig no primeiro tempo? Teve até algumas boas jogadas do Bayern. Foram poucas, mas teve uma coisa tática que o Kompany fez que até que deu muito certo para essa partida. Qual que era? O Leipzig vinha pressionar muito forte o Bayern, vinha pressionar alto. O que o Kompany fazia? O Bayern tentava buscar o pivô do Kane. Por quê? O Kane recebia a bola no meio de campo, ele segurava a bola no meio de campo e ele já lançava os companheiros atacando as costas da defesa. Muito isso porque quando o Kane recebe a bola no meio de campo, o zagueiro gruda nele. Então acaba sobrando mais espaço atrás das costas da zaga. E daí quem infiltrava era o Luiz Dias, era o Leonard Cole. Se a gente for ver, o Bayern teve algumas chances. Foram poucas e foram mal aproveitadas também. No geral, que eu disse, não foi muito. O Leipzig merecia sair com uma vitória ou com um placar bem mais elástico do primeiro tempo. Mas o Bayern tinha uma boa jogada, só faltou aproveitar melhor ela. E quem fez essa jogada funcionar bem foi o Harry Kane, né? Ele que foi, eu acho que um dos poucos que se salvou no primeiro tempo. Daí, na segunda etapa, as coisas mudam bastante. Por quê? O Bayern, primeiro, coloca o Kimmich no lugar do Goretzka, que até sofreu uma pancada em um lance que... acho que foi o Seivaldo que recebeu o amarelo, mas pra mim é um lance de cartão laranja, né? Eu expulsaria o Seivaldo naquela entrada. Mas eu não acho que foi um roubo, porque era cartão laranja. Pra mim, mais pra vermelho. Mas assim, o Goretzka acabou que tava meio mais ou menos também, por causa disso. Daí o Kimmich entrou, que já deu mais qualidade pro Bayern. Mas além da entrada do Kimmich, que é o que todo mundo vai bater na tecla, que melhorou o Bayern, e obviamente melhora, né? O Kimmich é um dos melhores meio-campistas do mundo. Mas o que melhorou mesmo foi a mudança de postura. O Bayern veio no segundo tempo querendo vencer, o Bayern veio querendo brigar. O Bayern veio pressionar o Leipzig com uma energia diferente, o Bayern veio correndo muito mais. Se a gente for ver, o primeiro tempo do Leipzig, obviamente, tem um mérito muito grande deles. O Leipzig hoje, no primeiro tempo, fez uma partida gigantesca. Não vamos tirar o mérito do Leipzig. Mas o Bayern também tava faltando energia, né? O Bayern também tava mal. O Bayern não. No segundo tempo, voltou com uma energia a mais, querendo mais, agressivando, com uma postura muito melhor. E a gente viu no começo do segundo tempo também, o Leipzig um pouco mais passivo. Não necessariamente desligado em campo, mas o Leipzig você vê que já não estava mais pressionando tão em cima do Bayern no comecinho. E daí isso fez o jogo ficar mais controlado pro Bayern e o Bayern ia achando as chances. Então, conseguiu criar que nem fazer o gol com o Gnabry, que daí nesse caso, que nem eu disse, veio muito da nova energia do Bayern marcando alto. Foi numa saída de bola ali que o Pamecano saiu pra caçar o meio-campista do Leipzig, roubou a bola e o Gnabry fez o gol. Ali foi um belo lance do Pamecano, que no primeiro tempo eu achei que fez um jogo ruim. Não gostei do Pamecano no primeiro tempo, mas no segundo jogou bem melhor. E foi muito bem nesse lance em específico. Daí o gol do Gnabry. Depois o Bayern até teve chances de fazer o 2-1. Então o Bayern conseguiu criar chances naquele comecinho. Daí lá para os 60 minutos a gente vê um momento que o Leipzig volta a pressionar o Bayern e daí o jogo vira um pouco mais de trocação. O Leipzig, na pressão deles, que é um time muito rápido, eles conseguiam criar vários problemas pro Bayern e eles tiveram chance até de fazer o 2-1. Mas de novo, eles não aproveitaram as chances. E o Bayern, naquele momento, apesar de ter concedido algumas chances, também já estava bem melhor do que no primeiro. Daí, aos 67, o jogo tava mais trocação, o Bayern consegue um ataque, numa bela jogada do Olise, ele cruza Harry Kane 2-1. Daí o Bayern vira, a gente vê que daí o jogo já dá uma esfriada. Mesmo assim, o Leipzig, eu acho que até teve uma chance, uma grande chance foi o do... Eu acho que foi depois do 2-1, que foi a chance do Diomandé, não sei se foi depois do 2-1, depois do 3, eu acho que foi depois do 2-1. Que o Neuer faz uma defesa absurda no chute do Diomandé cara a cara. Aquela defesa foi simplesmente fantástica do Neuer. Realmente espetacular. Mas o jogo já estava um pouco mais pro Bayern, mesmo assim o Leipzig ainda mostrava um pouco de perigo, até que aos 82, no escanteio, gol do Jonathan Tah. Depois desse gol, eu acho que o Leipzig, cara, os caras fizeram a partida da vida deles, jogaram muita bola, os caras perderam 50 gols e o placar tava 3-1 pro Bayern. O time simplesmente morreu, e quando o Leipzig morreu, o Bayern,
que vinha jogando muito bem o segundo tempo, sentiu o cheiro de sangue, fez 4-5. Então assim, daí o Leipzig, como eu disse, morreu e o Bayern só... Vocês sabem, né? Quando o Bayern sente o cheiro de sangue é goleada, e foi isso que aconteceu. Basicamente, esse foi o jogo, e sobre os destaques individuais que eu queria falar pra vocês, que eu disse, todo mundo melhorou no segundo tempo, todo mundo jogou muito mal no primeiro, pelo menos a maioria, né? Eu acho que os únicos que se salvaram no primeiro tempo foi o Jonathan Tah, o Harry Kane, pelos pivôs que ele fez, e o Neuer. O resto muito mal no primeiro tempo, e o segundo todo mundo jogou bem. Mas destaques individuais que eu tenho que falar pra vocês hoje, pra mim foram 3 jogadores que qualquer um deles pode ganhar o Man of the Match, pode ser o melhor da partida. Manuel Neuer fez defesaças, salvou um gol no comecinho do jogo, que até foi difícil de ver, né, porque tava com aqueles sinalizadores, com um monte de fumaça, mas fez aquela defesa, salvou no chute do Diomandé, que poderia ser o gol do empate do Leipzig. Então assim, cara, uma partida fenomenal do Manuel Neuer, que mostra o porquê ele é o melhor goleiro do mundo. Pra mim, o melhor do jogo foi o Jonathan Tah. Teve umas 3, 4 vezes que ele salvou o Bayern no último passe do Leipzig ou interceptando o chute. Realmente umas salvadas monstruosas dele. E pra finalizar, e pra terminar o jogo, ele ainda fez um gol, que foi o 3-1 de escanteio. Assim, só pra coroar a partida monstruosa do Jonathan Tah. Realmente, pra mim, foi o melhor da partida. E outro que também pode ser o melhor, na sua opinião, é o Olise, né, cara? Ele entrou no segundo tempo, deu muito mais qualidade pro Bayern. Fez 3 assistências e um gol. Eu acho que não dava pra exigir nada mais do cara, que entrou com 56 minutos de jogo e fez 4 participações em gols, assim. Mas foi os 3 melhores. E o maior destaque, eu acho que do dia das notícias, vai ser, obviamente, a volta do Jamal Musiala, né? É um dos jogadores favoritos do Bayern, uma das grandes estrelas desse time, e que voltou pra campo. Assim, só pra um leve comentário, é ótimo ver ele, né, voltar a jogar, é um sonho. Todo mundo quer ver o ataque Kane, Musiala, Olise e Luis Dias. Assim, então é muito bom ver o garoto voltar, realmente dá muita felicidade. Só que, sobre o Musiala, eu já vou adiantar pra vocês que eu vou fazer um vídeo nessa semana comentando sobre a volta dele. Vai ter um vídeo específico só sobre isso, que eu quero fazer segunda, mas vai sair no máximo na terça-feira. Mas eu acho que até segunda vai estar postado pra vocês, porque é um assunto que eu acho importante, realmente tem coisas que eu acho que vocês precisam ouvir, que eu acho que é importante pra análise, e eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, se inscrevam, deixem um like, compartilhem e comentem. Valeu!